Bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga. Hoje é terça-feira, 26 de nove de 2023. Está começando o Boletim da Manhã da Sou Mais Brasil, o seu canal matinal de informação. E eu quero já convidar meus amigos de bancada para abrilhantar esse início de semana, essa terça-feira que a pauta está quente. Quero convidar aqui meu amigo Leonardo Leão. Léo, seja bem-vindo. Bom dia, Emi, bom dia a toda a audiência, uma terça-feira maravilhosa para todos nós. E vamos lá, vamos comentar mais as notícias aí de hoje. Espero aí que seja uma manhã muito produtiva, aqui com muita informação para a nossa audiência. Exatamente. E direto de Foz do Iguaçu, nosso amigo Pedrão. Bom dia a todos. Bom dia a todo o povo brasileiro que acompanha aqui o canal da Sou Mais Brasil. E bom dia, meu povo querido aqui de Foz do Iguaçu. Vamos embora, estamos juntos. Vamos nessa. E quero chamar nosso amigo presidente da Associação Sou Mais Brasil, o advogado Daniel Rodrigues. O áudio, Daniel, o áudio. Opa, agora sim. Bom dia, Emi, bom dia, Léo, bom dia, Pedrão, bom dia a toda a nossa audiência aí. Vamos para mais um dia aí com notícias importantes para informar a população com a verdade sempre. Bora. Exatamente. E quero lembrar que ontem o Daniel não estava presente, porque ele estava voltando da CIPEC Brasil, que aconteceu em Minas Gerais, e a gente vai dar uma conversada com ele também sobre esse evento importantíssimo para nós conservadores. CIPEC é o maior evento conservador do mundo, e aqui no Brasil já está começando a tomar corpo. Mas, se você aí está assistindo a gente, curta o canal, compartilha, se inscreva para você receber a notificação e ficar bem informado todas as manhãs, de segunda a sexta, às 9 horas da manhã. Vamos, galera, vamos para a pauta de hoje, que hoje eu acho que o bicho vai pegar, hein? Vamos lá. Bora. General Heleno irá à CPMI do 8 de janeiro. Ministros do Lula usam aviões da FAB para ver Flamengo e São Paulo. Eu vou começar com o Daniel, porque o Daniel ontem não participou do programa, então eu vou começar com o nosso amigo, presidente da Associação Sou Mais Brasil. Daniel, General Heleno irá na CPI do 8 de janeiro. O que você tem a dizer sobre isso? Pois é, né? A gente vê aí General G. Dias, amigo do Lula, indo na CPI, mentindo e sem consequência nenhuma. Aí agora eles tentam emplacar mais uma narrativa, levando o General Heleno, dizendo que foi culpa dele, que já não estava mais à frente do GSI, que já não estava mais no governo. O governo é eleito ou elegido, como o termo que você preferiu usar, mas o governo que já tinha selecionado as pessoas que iriam compor o governo, até porque teve transição, é importante a gente lembrar isso. Teve transição e foi confirmado por todos desse atual desgoverno que a transição foi tranquila. Não tiveram dificuldades, eles nomearam o que eles quiseram, eles tiveram as informações que eles quiseram. Então, assim, é mais uma narrativa. Aí fica aí a história da delação do Cid, aí cada hora, ele falou isso, aí, não, ele não falou, e tal. Tudo tem um único objetivo: desgastar a imagem do Bolsonaro, tirar o capital político do Bolsonaro para tentar amanhã, depois, uma eventual prisão, que eles sabem que não é possível hoje por conta da força política que o Bolsonaro ainda tem e vai continuar tendo, já que, diante desses ataques, só cresce a popularidade do presidente Bolsonaro. Exatamente. Eu vou chamar o Léo aqui para traçar o seu comentário. E essa presença lá do general, que o Zanini, o Zanini, né, o ministro indicado, o amigo do Lula, o advogado do Lula, decidiu que o general precisa comparecer à CPMI, mas pode ficar em silêncio. Nós vemos aí que o Supremo Tribunal Federal não só está pautando o Congresso, mas também está pautando quem fala ou quem não fala numa CPMI, que é um instrumento de investigação do Parlamento Nacional. É um instrumento de suma importância para o Parlamento. E o que nós vemos hoje? Quem decide quem fala ou quem não fala é o STF, quem decide quem vai e quem não vai. E essa CPMI
não vai acabar em pizza, porque programas como o nosso a gente divulga o mais possível todas as verdades que a grande imprensa não passa. Sua análise sobre essa questão aí, Del, dessa interferência e dessas narrativas que são criadas em cima dos amigos ao entorno do Bolsonaro. Para mim, Emir, é mais uma daquelas tentativas de emplacarem uma narrativa contra o presidente Bolsonaro, assim como o Daniel falou, e o Fish Expedition, né? De tentar ver se cola alguma coisa, se alguém falar uma coisa que o Cid falou ao contrário, se entrarem ali em contradição em alguma coisa. E a grande pergunta é se o general Heleno está sendo convidado para ser testemunha ou para ser acusado, né? Então, só o fato do Zanin permitir que ele fique em silêncio já fica na cara que é para desgastar a imagem do general e de quem estava junto com ele, no caso do governo Bolsonaro. E como o Daniel bem disse também, vem cá, isso aí foi no dia 8 de janeiro, o general Heleno já não estava mais no governo, a gente tinha todo um outro ministério já montado, né? Teve essa etapa, como o Daniel também falou, de transição, quase um mês ali de transição, entre dezembro e janeiro de 2023. Então, o que eles querem... Vamos lá, por que não convoca mais pessoas que estavam no Ministério do G. Dias? O presidente, o chefe da Guarda Nacional lá, que estava na época no comando da Guarda Nacional. Por que não convoca? Aí convoca as pessoas antigas. Realmente fica difícil de entender. O que eles querem, assim... Eles ficam a todo momento tentando derrubar a imagem do presidente Bolsonaro, mas, cara, fica feio. Fica feio. Já tá até quem é da própria esquerda, até o presidente do PCO, lembra que ele falou? Do partido do PCO? Sim. Partido da esquerda. O pessoal está sendo realmente perseguido, o pessoal da direita, pelo Supremo Tribunal Federal, e é verdade. O que está acontecendo é ridículo, né? Mas vamos esperar, vamos aguardar para acompanhar aí como vai desenrolar essa CPMI. O general Heleno é um cara que ele não tem muito papa na língua, ele é um cara que fala mesmo, quando ele tem oportunidade ele fala mesmo, não fica guardando muita coisa não. Acredito até que com a possibilidade aí dele ficar em silêncio, ele vai falar algumas coisas sim. Vamos aguardar. Eu também acho isso. Pedrão, a CPMI foi sequestrada pela esquerda. Vale ressaltar aqui que lá atrás, quando foi instaurada a CPMI, ela só foi instaurada por causa de um vazamento das imagens, das câmeras que tinham imagens, que não tem mais imagens, essa confusão toda aí do Flávio Dino, que das 100 e poucas câmeras, só 2 apareceram. De repente aparecem mais 2 câmeras onde não mostra imagem nenhuma. Nós vimos o sequestro dessa CPMI pelo governo para ser instaurado. Nós vimos a cooptação de toda a base aliada do Flávio Dino lá, tendo até como a relatora a Elisiane Gama, que é aliada direta do Flávio Dino. Essa CPMI está parecendo a CPMI do circo da Covid. Eles já estão indo já com o relatório pronto. Isso é que todo mundo está vendo o que está acontecendo. Essa convocação das pessoas ligadas a Bolsonaro seria para justificar a narrativa da tentativa de golpe, que eles estão batendo nessa tecla firmemente, e até agora, já rapidinho, ressaltando que na delação do Cid ele comentou alguma coisa relacionada a uma reunião para consultar o artigo 142, sendo que no governo Dilma também houve essa consulta da liderança do PT e da própria Dilma ao general, esqueci o nome dele, alguém pode me lembrar aí? O general que escreveu o livro, que tem uma doença, que está em cadeira, daqui a pouco a gente lembra o nome dele. Pedrão, sua análise... Vilas Boas, exatamente. Está no livro dele, que ele foi consultado na época do impeachment de Dilma, pela presidente e pela liderança do PT, para consultar a instalação da tão falada GLO para impedir o impeachment. Então, eles podem e Bolsonaro não pode. Como é que você vê isso aí, Pedrão? Sua análise sobre esse cenário de narrativas criado pela esquerda. É como a gente vem comentando aqui ao longo dos dias, né? Eles vão criando todo o tempo uma cortina de fumaça para encobrir todos os desmandos desse desgoverno
que está levando o nosso país à derrocada, assustando o povo brasileiro. Na verdade, a CPMI do 8 de janeiro, ela já perdeu a sua funcionalidade, porque a gente queria descobrir quem foram os causadores da destruição ali na Praça dos Três Poderes. Essa era a intenção. Eles tinham uma acusação voltada para a direita e nós tínhamos uma suspeita de uma passividade incrível, absurda, porque não é aceitável para o mundo inteiro que a Praça dos Três Poderes e principalmente o Palácio do Planalto brasileiro seja facilmente invadido como foi por pessoas desarmadas. Então, isso levantou para nós uma suspeita de uma possível facilitação e a gente quer investigar essa suspeita. Por isso, a CPMI era uma aclamação do bloco da direita dentro do Congresso e a esquerda vivia se esquivando, querendo fugir desse tipo de investigação. Mas, com o passar dos dias, você mesmo citou, vazaram as imagens do general que servia água aos manifestantes, o general que, durante a invasão da Praça dos Três Poderes, de um dia que ele tinha sido avisado por mais de 30 vezes que seria um dia tenso, ele estava ali, tranquilo, servindo água e abrindo porta para algumas pessoas que estavam depredrando o patrimônio público. Então, assim, a gente está vendo mais uma distorção dos fatos. Eles querem agora pegar a delação do Mauro Cid, delação essa acordada num dia de sábado, diretamente com o juiz, e uma delação, cito aqui, de falácias. Porque ele disse o seguinte, eu vi, mas não tem prova nenhuma para apresentar. Então, delação sem prova, delação que já foi aceita, mas sem prova nenhuma. Delação que não tem prova, vira falácia, só falácia. Mas, né, como o governo atual tem a mídia, como o governo atual está dominando a opinião pública, eles vão conseguir levar isso à frente, fazer com que isso reverbere um pouco mais, mas podem ter certeza, é mais um tiro que vai sair pela culatra e vai ficar gravado como um ato de perseguição e que está enfraquecendo o governo atual, porque a população já enxergou que está mais fácil levar um general para uma cadeira de investigado do que levar um corrupto. Exatamente. Daniel, te chamando aqui agora, a Elisiane Gama, relatora da CPMI, quer convocar o general da Marinha. Está querendo, entrou com ação no STF, está solicitando para que peguem a agenda do general no período aonde de outubro, né, ao dia 8 de janeiro, exatamente para tentar fazer essa ligação e essa narrativa que estão sendo criadas. Enquanto isso, essa cortina de fumaça aí, essa perseguição está à torta e à direita, o Moraes acaba de condenar mais 5 dos 8 manifestantes que estavam lá, que levam pena de 12 até 15 anos. Você não acha perigoso, na parte legal, isso que está acontecendo, tanto esses desmandos relacionados ao Congresso e essa interferência, tirando as prerrogativas de investigação, como também não ser respeitado o devido processo legal nessas acusações? E quero ressaltar aqui que eu abomino quem depredou o patrimônio público. Tem que individualizar cada um que fez lá. Então, quebrou, paga. Agora, o que nós vemos ali foi uma grande cooptação de conservadores e levaram todos para um campo de concentração e estão todos ainda nesse processo. Como é que você vê essa questão legal aí e o perigo que isso pode acarretar no futuro? Então, o que a gente vê é o verdadeiro tribunal de exceção, né? Parecido com o que a gente via, infelizmente, lá na Alemanha nazista, onde, na verdade, você não tinha direito à ampla defesa e ao contraditório. Porque, na verdade... Opa, falhou. A ampla defesa e o contraditório é o que garantem, na verdade, um processo justo.
é o que garante um Estado de direito. E aí ficam falando de democracia, e essa é uma das frases preferidas da esquerda: Estado democrático de direito. Essa foi a narrativa de defesa desse Estado democrático de direito que uniu a esquerda para a eleição e tudo mais. Mas, na verdade, o que a gente vê hoje é que já não existe mais no Brasil aquilo que a gente pode chamar de Estado de direito, porque as leis estão sendo violadas, a Constituição está sendo violada, os princípios constitucionais estão sendo violados. Tem um livro que é O Inquérito do Fim do Mundo, escrito por mais de um autor até, não vou lembrar o nome de todos, então prefiro não citar para não deixar ninguém de fora, mas são alguns autores, e assim, nele ele cita justamente essa escalada, e ele vai traçando um paralelo com justamente o tribunal de exceção que ocorria na Alemanha nazista. E assim, a gente vê que é o mesmo modus operandi. A pessoa já senta no banco do réu condenado. É o que a gente viu aí com relação ao 8 de janeiro. Se a pessoa entrou ou não importa mais. Se a pessoa quebrou algo ou não lá dentro, não importa mais. As condutas não são individualizadas. Todos estão colocados dentro das mesmas condutas, o que é totalmente vedado pelo nosso Código de Processo Penal. E assim, a gente vê inúmeros vícios em tudo, tanto nesse processo, quanto na questão da delação, que a gente já comentou aqui, a forma que está sendo feito e que foi combatida com relação à Lava Jato. Então, na Lava Jato, a delação não servia porque a pessoa foi colocada no estado de tortura e tal, delatou, e agora a gente tem a pessoa delatando no sábado, depois de vários meses presos, impedido de ver a família. Então, assim, é complicado. E aí, e para fechar, a Elisiane Gama é a verdadeira manipuladora ali dessa cortina de fumaça na CPMI. Ela tem esse papel de forçar essa narrativa o tempo todo, de oitiva de uns e de impedir a oitiva de outros, que realmente importariam para se descobrir a verdade. Até hoje a gente não tem informações precisas, isso inclusive foi citado pelo André Fernandes, lá no CIPEC, com relação ao tráfico, a uma facção criminosa que financiou ônibus para o pessoal ir lá para o 8 de janeiro. E nós sabemos que nenhuma facção criminosa tinha ligação com o Bolsonaro. Pelo contrário, a gente viu dentro dos presídios a festa quando o Lula ganhou. Então, assim, nós precisamos realmente buscar a verdade o tempo todo. E lá na CPMI o que eles querem é esconder a verdade e mostrar mentiras e narrativas. Tanto é que a oposição já se reuniu e não vai aceitar o relatório da Elisiane Gama. Vão todos votar contra e vão apresentar o relatório paralelo. Exatamente. E como você falou na facção criminosa, eu vou traçar um breve comentário aqui, o que as imagens que estão circulando na internet aqui, no que está acontecendo nas comunidades aqui no Rio de Janeiro, que é o treinamento de guerrilha. Nós já havíamos falado isso em programas anteriores, até na questão do Braga Neto, na questão do colete, que imagens semelhantes estavam circulando naquela época. E a gente até comentou aqui a questão do médico de família, que veio guerrilheiros das Farc junto para cá e que estavam fazendo esse tipo de treinamento. Pessoas até questionaram. Médico, né? Exatamente. Pessoas questionaram, mas isso aí, né, é fake news. Olha as imagens que estão circulando agora na internet e na mídia, que tem coragem de mostrar, porque o grande consórcio dá só uma passadinha em cima. E ao lado de um colégio e uma creche, né, Emi? Exatamente. Amanhã morre uma criança. Culpa da Polícia Militar, vai ser culpa da Polícia Militar. Léo, isso não estava na pauta, mas eu acho isso de suma importância a gente comentar, porque o Rio de Janeiro, pelas imagens que nós vimos, está prestes a entrar num estado de sítio de guerrilha urbana. Nós vimos as imagens que aconteceu no final de semana também, a questão lá em Copacabana, nas praias do Rio, arrastão, quebra de ônibus. Quer dizer, a polícia sendo acuada por bandidos, traficantes e que estavam na praia. Como é que a gente vai conseguir conviver com isso? Aqui, nós que somos aqui do Rio de Janeiro, Pedrão está lá na boa, Foz do Iguaçu, Cataratas do Niágara. É Niágara o nome? Sei lá qual é o nome. Cataratas do Iguaçu. Estou aqui já mandando um beijão para toda a nossa audiência de Foz do Iguaçu, um beijo aí para o Henrique Andrade, um beijo para o pessoal aí do Rio de Janeiro, de todo o Brasil, viu? A gente está aqui e está acompanhando vocês. Exatamente. Lá onde o Pedrão está, são os estados que a população tem mais armas.
em casa e posse de arma. Então, quer dizer, a Pega criminalidade do lá... Paraguai. Pega do Paraguai. mas a criminalidade lá não é igual Depois aqui eu no Rio. explico, depois eu explico. Como é que a gente vai conviver com isso, Léo? Verdade, Emi, eu acompanhei aí essas imagens dos arrastões, né, nas praias de Copacabana, agora no final de semana, e agora a gente foi surpreendido com essas imagens aí de táticas ali de guerrilha mesmo. É o crime organizado treinando, né, o pessoal ali como se fosse um confronto, né, com a polícia, enfim. Onde a gente vai parar, cara? Eu sinceramente não sei te dizer, mas realmente a gente vê hoje as polícias, né, de maneira geral, acuadas. A gente vê um governo hoje que dá carta branca a bandidos, né, que tem os seus bandidos de estimação, e com isso o policial ele fica à mercê, ele fica vulnerável, ele fica refém. A gente deixa de ter um governo que realmente respeitava o policial, que a gente via, inclusive nas manifestações de rua, falando, saudando a polícia, cumprimentando, agradecendo o policial pelo trabalho dele de estar ali, de servir e proteger, né, que é a missão da Polícia Militar. E agora a gente vê uma polícia que realmente fica acuada. A gente viu também, Ami, vale a pena a gente lembrar, agora aqui no Rio de Janeiro, você comentou, vale lembrar da prova que teve agora da Polícia Militar, que teve um índice muito grande de fraudes. Até pessoas comentaram que tinham pessoas do tráfico, pessoas envolvidas fazendo provas da polícia. E a gente sabe que isso é antigo, o PCC faz isso há muito tempo, de investir com que pessoas do ciclo deles ali, né, se aparelhem nas instituições, e isso já está acontecendo na polícia. Eu tenho relatos que tinham pessoas com tatuagem de palhaço fazendo a prova da polícia. Para quem não sabe, quem tem tatuagem de palhaço fala que tatuagem de cadeia, né, que é assassino de policial, né? Se identifica como assassino de policial. Então tinham pessoas com tatuagem de palhaço à mostra fazendo prova da polícia. Então essa prova agora foi cancelada, foi adiada, vai haver uma outra prova, mas é evidente que a polícia, a instituição como toda, a corporação está acuada por conta aí dos desmandos. E sem contar agora, falando da capital do Rio de Janeiro, o prefeito Eduardo Paes é um cara que é o CPX, né? Um cara que nunca ligou tanto aí para essas questões é aquele cara, o cariocão, que bebe a cerveja no bar, vai no samba, vai no pagode, mas na segurança pública não está nem aí para nada. Então, não sei para onde a gente vai parar. Vale lembrar que, diante de tudo isso aí, em 2016, na Olimpíada, chamaram o Braga Neto para poder controlar a segurança pública, senão não haveria Olimpíada. O Comitê Olímpico faria questão disso, não iria fazer a Olimpíada caso não fosse mostrada ali uma questão de segurança na cidade do Rio de Janeiro, e agora eles querem ir atrás aí, a Polícia Federal ir atrás aí do Braga Neto em relação àquela compra dos coletes que não existiu lá atrás. Então realmente estão punindo o cara que deu jeito na segurança pública do Rio de Janeiro. Nunca houve uma sensação de segurança maior do que houve nas Olimpíadas ali de 2016. Então é isso. Rio de Janeiro aí de mal a pior em relação à segurança. Exatamente. Eu toquei nesse assunto até para puxar aí a reflexão, porque na CPMI do 8 de janeiro estão perseguindo literalmente policiais militares lá de Brasília, querendo colocar na corporação a culpa de ter facilitado essa questão. Nós temos ações do Supremo Tribunal Federal que o tráfico chegou ao ponto que chegou no Rio por decisões lá na época da Covid, que não podia andar de helicóptero da polícia lá, não podia fazer a incursão dentro das comunidades. Então você vê, hein, Pedrão, vou chamar você para o papo aqui, você vê que é tudo ligado. É um processo que, se você pegar e fazer uma análise cronológica do crescimento, de como está vindo, você vê que parece que é um plano. Chamam a gente de teoria da conspiração, né? Os conspiratórios do conservadorismo. Mas não, se você pegar, você vê as ações do Supremo Tribunal Federal, as investidas da esquerda contra a polícia militar, a questão agora do Gilmar Mendes e o Dino falar que rever a Polícia Rodoviária Federal e até a própria Polícia Federal. A luta incansável deles para desarmar a população. Então, quer dizer, como é que você vê essa questão aí? Porque na CPI nós estamos vendo o retrato disso. Você
perseguir literalmente um viés político independente de prova e, com isso, fazer o famoso fishing expedition para tentar aniquilar todo mundo que pensa diferente deles. Eu acho que é um sinal muito ruim, eu vejo como um sinal muito ruim emitido pelo governo, quando o presidente vai a público dizer que acha um absurdo que um jovem seja preso simplesmente por roubar um celular. Eu acho que é um sinal muito ruim quando a gente fica vendo policiais toda hora indo parar em banco de réus, toda hora sendo investigado, o chefe da Polícia Rodoviária Federal preso, sabe, sem que haja condenação. É um sinal muito ruim, porque, do outro lado, a gente não está vendo essa mesma perseguição voltada para o tráfico. Essas imagens que você se referiu da violência no Rio de Janeiro, elas mostraram com clareza homens fortemente armados, e ninguém está falando sobre qual ação foi feita para evitar aquilo, para acabar com aquilo, para retomar aquele território, entende? Se fala em avançar sobre investigações de quem tacou pedra na Praça dos Três Poderes, mas não se fala, não tirando a força, mas não se fala de combater pessoas que estão utilizando de armas poderosíssimas, porque tinha lá naquelas imagens armas capazes de derrubar helicóptero. Não se fala de combater aquelas pessoas. Eu não estou vendo a mídia falar de ações que foram tomadas para evitar aquilo. Investigação, essas imagens se referem à investigação de 2 anos. E nós não temos uma resposta contundente do Estado em relação a isso. Pelo contrário, o que temos é notícia de que o ministro da Justiça brasileiro entrou nesse mesmo território em 2 veículos sem precisar de aparato de segurança. Então é um sinal muito ruim. Mas como vocês citaram aqui o meu Paraná, eu quero deixar claro que há um modelo diferente, há um modelo de Estado diferente, e o Paraná é um exemplo disso. A Polícia Militar do Estado do Paraná merece ser copiada pelo Brasil. Não estou falando da boca para fora. A sensação de segurança que você tem no Estado do Paraná é muito diferente da sensação de segurança que você tem no Rio de Janeiro, em São Paulo e hoje da Bahia, que está vivendo um caos. Então, há um modelo a ser copiado. A Polícia Militar do Estado do Paraná, ela é digna de respeito e é assim que é tratada pela população. Eu vou citar um exemplo que me chamou a atenção quando eu cheguei aqui no Paraná, há mais ou menos uns 6 anos atrás, de eu ver policiais militares, e me ajudem nesse comentário, tá? Andando nas ruas de moto, indo para casa fardado. Você imagina um policial ir para casa fardado no Rio de Janeiro? Aqui no Rio não rola isso. Então, me chamou a atenção. Eu vejo policiais militares ir levar filho na escola municipal, fardado. Aqui no Paraná, essa é aquele... Tô te falando, é diário, tá? Os policiais andam fardados, porque o princípio, o valor que dão ao serviço prestado de proteger a população e servir a população ainda merece ser exemplo para o Brasil inteiro. Mas parece que não é interessante para alguns copiarem esse exemplo. Entende? Houve uma valorização muito grande da polícia nos últimos 4 anos, durante o governo do presidente Bolsonaro. A polícia crescendo, se fortalecendo, dando orgulho à população. A gente via vídeo da polícia sendo valorizada pela população. Hoje o que a gente está vendo é um sinal diferente. Mas aqui no Paraná ainda temos uma polícia militar que merece aplauso nas suas condutas. Porque se a gente comparar com outros estados do Brasil, a situação é muito diferente. Eu vou chamar o Daniel para a roda aqui, porque isso passa também pelo Código Penal, não é? A questão da maioridade penal, a questão de o que nós vemos hoje, o cara é preso, é solto, é preso de novo, é solto. Tem bandido no Rio de Janeiro que já é conhecido pelo nome, pela polícia. Olha o cara, aquele lá é o fulaninho, não adianta prender, ou vamos prender, ele vai soltar. E esse cara que é solto, muitas das vezes, quando entra na cadeia, é uma universidade do crime, aquilo, né? Então, ali, o cara passa a fazer parte, às vezes não é, mas passa a fazer parte de uma facção depois que entra. E isso é muito perigoso para a sociedade.
essa discussão, que eu acho uma pauta que nós, conservadores, a Associação Sou Mais Brasil, é uma pauta que a gente tem que discutir e levar para frente, é a questão da revisão do Código Penal, da maioridade penal. Como é que você vê isso? E existe a possibilidade ou a iniciativa que esteja acontecendo no mundo jurídico para que essas mudanças ocorram, para ter pelo menos a sensação de mais segurança e, como o Pedrão muito bem colocou, não entrar naquele discurso do Lula, que ele falou que nada, vai prender o cara só para roubar um celular, ele quer tomar uma cervejinha, só que isso pode levar à vida de um inocente. Ô, Emi, para você ter ideia, tem um projeto de lei para aumentar agora a pena para furto e roubo. Eu não vou lembrar o nome do deputado, mas ele até foi na tribuna e lamentou que o projeto estaria sendo retirado de pauta, porque a esquerda fez um movimento interno dentro do Congresso para tirar esse projeto de pauta e acabou conseguindo isso. Ou seja, a esquerda, e aí ele até citou os nomes, era o PT, o PSOL, os partidos realmente de esquerda, o PT, principalmente seus satélites ali, né, seus partidos satélites, se movimentaram para tirar de pauta. Então, assim, a gente enxerga claramente como é o modus operandi da esquerda. Eles tratam os bandidos, aqueles que fazem mal à sociedade, aqueles que furtam do trabalhador, que roubam do trabalhador, que cometem latrocínio, ou seja, além de roubar, matam, aqueles homicidas, aqueles que matam policiais, esses são tratados todos como vítimas da sociedade. Enquanto aquele que é trabalhador, aquele que quer ter uma arma em sua residência para poder se defender e defender sua família, enquanto aquele que é agente de segurança pública, sai todo dia à rua para defender a sociedade. Esses são tratados como marginais pela esquerda. É isso Exatamente. Que acontece, esse é o modus operandi da esquerda, e isso fica cada vez mais claro. E aí, quando você tem um ministro da Justiça que vai numa favela, num complexo de favelas no Rio de Janeiro, sem aparato policial, para, segundo ele, conversar com ONGs, com sociedade civil, onde o tráfico domina, isso vai ficando cada vez mais claro o recado. E o tráfico vai avançando no Brasil. No Rio de Janeiro, a situação já é totalmente crítica. Totalmente crítica. Você tem a situação de milícia, de tráfico, ou seja, facções criminosas, organizações criminosas que lutam pelo poder, de dominar uma comunidade, de dominar um bairro, e assim, isso vai se colocando cada vez como uma situação cada vez mais crítica para a população. A gente vê vídeos como esse, que infelizmente estão cada vez mais normais no Rio de Janeiro, mas não só no Rio de Janeiro. A gente teve notícias recentes aí do estado crítico que está a Bahia também. Exatamente. Dominada pelo PT durante muitos anos. E aí você tem a Bahia numa situação totalmente crítica, inclusive o ministro da Justiça, Flávio Dino, está sendo questionado por que ainda não foi feita uma intervenção na Bahia, na segurança pública da Bahia. Lembrando que, quando aconteceu o 8 de janeiro, a primeira ação foi qual? Intervenção. Exatamente. Afastar o governador, intervenção. E na Bahia, só agora foram 40 mortos. Exatamente. E tende a crescer, né? Porque... Exatamente. Não, está escalando. A violência, ela escala. Quando ela começa, ela entra... O governador praticamente lá já falou que perdeu o controle. Exatamente. Não sabe mais o que fazer. Então, assim, mas por que ele não quer fazer intervenção federal? Porque é do PT. É governo do PT. Ele comentou no discurso PT, tá? Então, assim, ele tem diálogo. Ele falou no discurso que nós temos diálogo com o governador. É isso aí. Aí falou, o Flávio Dino chegou ao fundo de dizer que a violência da Bahia é culpa do Bolsonaro. Não, tudo é culpa do Bolsonaro para esse governo. Tudo. Então, assim, eu acho que só não ocorreu até agora uma intervenção no Rio de Janeiro, em São Paulo, que eles também tinham essa pretensão, quando aconteceu aquela morte do policial, e aí foi feita toda uma operação, que inclusive baixou os índices de criminalidade em São Paulo, e aí o governo começou a falar de intervenção em São Paulo, intervenção no Rio de Janeiro. Eu acho que isso só não ocorreu até hoje por causa da Bahia. Exatamente. Como é que vai fazer a intervenção aqui se na Bahia o bicho está pegando e não está? Daniel, vamos partir para a próxima pauta? Mas antes disso, você que está assistindo a gente aí, compartilhe, curta, comente, participe do nosso programa. É muito importante a sua participação.
E se inscreva também na Associação Sou Mais Brasil, o PUF. PUF é o nosso ponto eletrônico aqui. PUF, bota lá o site da Sou Mais Brasil aí, para as pessoas se associarem, que é muito importante a participação de todos. E agora vamos... Tem algumas mensagens chegando aqui, seria bacana o Pedrão dar uma... Fala, Pedrão. Deixa comigo. Eu quero mandar aqui um bom dia para o nosso querido Henrique Andrade, mandar um bom dia para Adriane Rodrigues, mandar um bom dia para o Luiz, que está sempre com a gente aí todos os dias. Um abraço para o Luiz, um abraço para Edna Bragança. Edna Bragança que disse assim, ó, o regime é implacável. Concordamos em gênero, número e grau, Edna. Um abraço também para o Tiago Fontoura. Um abraço aí carinhoso para todos vocês que estão aí mandando mensagem. Mande suas mensagens, porque a gente vai colocar no ar, a gente quer conversar com você, para que a gente se informe e aqui seja uma sala de bate-papo com todo o povo brasileiro. Exatamente. E Pedrão esqueceu da Simone Marchetti, que também deixou um bom dia aqui, está aparecendo para mim. E entrou agora o Dog Fans. Dog Fans está sempre aqui com a gente. Então, ó, bom dia, Dog Fans. Bom dia também. Quero um bom dia. Já mandei aí um bom dia. Bom dia, meu querido. Bom dia para todos. Vamos seguir na pauta, porque início do ano foi a carreta Furacão. E agora tem o Boeing Tufão, o Boeing Tornado. Todos os ministros agora estão usando o avião da FAB a seu bel prazer. Teve ministra, no caso da Arielle, né? A irmã da Marielle Franco, que é ministra da Igualdade Racial, foi ver o jogo do Flamengo e São Paulo, pegou o avião da FAB e foi ver o jogo e alegou que estava indo assinar um convênio contra o racismo estrutural no futebol. Esse racismo estrutural, até hoje, eu quero entender o que significa isso, porque racismo é racismo. Qual é a estrutura do racismo? O racismo, então não tem essa coisa de estrutura. E temos também, que até o Pedrão colocou aqui no nosso grupo exclusivo do programa Boletim da Manhã, onde a gente fica conversando antes de entrar no ar, que o Fufuca também fez uma viagem de Boeing para assistir jogo, só que ele foi sozinho no avião da FAB. Léo, vou começar com você. A farra do jatinho está rolando solto. Vale lembrar que na época, quando Lula foi presidente, era o famoso Aerolula. Tinha até piada, né? Olha o Lula indo, olha o Lula vindo. Só que agora, além do Lula estar em lua de mel, com a esbanja, viajando o mundo e gastando milhões, os ministros agora se acham no direito também de utilizar a Força Aérea Brasileira, os aviões da FAB, para fazer suas viagens particulares. E tem um detalhe aí que você vai comentar, eu quero sua opinião sobre isso, que eles fazem todas as agendas dele para sexta-feira, exatamente para poder voltar no avião da FAB para casa. Sua análise sobre essa farra da passagem aérea. Ô, Emi, você tem a diferença aí do uso dos aviões da FAB do governo Bolsonaro do governo agora? Tem. Qual a diferença? Vou passar aqui para você. Governo Lula utiliza 50% mais voos da FAB que gestão de Bolsonaro em 40 dias. Notícia do portal UOL. Eu quero falar a fonte para não falar que a gente está falando fake news. Portal UOL está falando que foram 50. Tem mais dados aqui, tem questão de valores. E também é importante comentar, Lula, gastos nos primeiros 40 dias somariam mais de 5 milhões em transporte aéreo pela FAB, calculando com o preço de aluguel de jatinhos, por uma empresa de jatinho. Tá aí, os números não mentem. Gente, é muita grana. O amor realmente está custando muito caro para esse governo. A gente vê agora os ministros indo para lá, indo para cá, indo para a partida de futebol de avião da FAB. Gente, espera aí. Acho que vocês não entenderam. Os aviões da FAB são usados pelo presidente da República, né, em algumas agendas. Isso não tem jeito, ele usa mesmo. Mas os ministros estão usando para passear, para poder ir para jogo de futebol, para poder ir para partida de futebol. Enquanto o brasileiro está indo de metrô, está indo de trem, está se virando para poder, torcedor apaixonado, né, que gosta do bom futebol brasileiro, ele se vira para poder. Eles estão indo de avião da FAB com tudo
de bom, de melhor. Imagina o que deve ter para comer nesses aviões, hein, o Emílio? Exatamente. Lagosta, camarão, não sei o que lá. Tem de tudo. Meu Deus, isso quem paga isso, Emílio? Você sabe dizer quem paga isso? Eu, você, Pedrão, Léo e quem está nos assistindo. Meu Deus do céu. Então a Aniele Franco, que é aquela que diz que é da comunidade, que é bem simples, né? Simplona e tal, que é a irmã da ex-vereadora Marielle Franco. Olha aí como é que ela tá, andando para cima e para baixo de avião da FAB e ainda com aquele suposto caso de racismo também que está sendo investigado, né, o Emílio? Exatamente. Da assessora dela, né? Então, Dani Monteiro, ela tweetou o seguinte, eu até comento aqui que eu tenho o Twitter dela aberto aqui na minha frente. O avião da FAB sendo usado pela ministra da Igualdade Racial para assinar protocolo de combate ao racismo. Avião da FAB usado para tráfico de cocaína. Aí tem a parada do leão aqui e um gatinho com a parada do leão também, que é uma imagem que tem, onde ela cita aquele caso que aconteceu no início do governo Bolsonaro, de um cara que não tinha nada a ver com o Bolsonaro, que era piloto do avião, que foi pego com cocaína. E esse piloto do avião era o mesmo piloto na época do governo Lula. Então, quer dizer, estão tentando ligar essa questão aí, e essa questão do racismo estrutural, que ela falou que ia comentar aí, não passa mais daquelas famosas narrativas, né, Léo? Tudo agora é racismo, tudo agora tem essa peste aí para poder perseguir quem pensa diferente. E ela tava ali, o vídeo, ela tava cantando ali no avião e tal. Feliz da vida. São 4 anos de férias para esse pessoal, vocês não estão entendendo. Gastando o dinheiro que não é deles. Daqui a pouco quer furar teto, daqui a pouco quer taxar mais coisas. Enquanto o pobre já está furando. O que está acontecendo no Rio Grande do Sul, que aconteceu no Rio Grande do Sul, em relação ao ciclone, o pessoal lá esperando, clamando por uma ajuda, e esse pessoal zombando, dando namastê que não acaba mais, Emílio. Namastê que não acaba mais, no avião da FAB, é na Índia, é em Nova York. Então, assim, eu confesso que esse pessoal me irrita um pouco, que é muita hipocrisia. Eles falam sempre do mais pobre, não, que nós vamos ajudar o mais pobre, não, que nós somos simples, que nós fazemos trabalhos sociais, mas gastam aí, ó, rios de dinheiro, esbanjando rios de dinheiro que não é deles, não é de trabalho deles. Se você buscar aí agora também o ministro do esporte, né, o Fufuca, né? Também a mesma coisa. Do Centrão, diga-se de passagem. E diga-se de passagem, diga-se de passagem também que são 2 aviões diferentes. Um para cada um. Um para cada um, é como se fosse o Uber, Daniel. Vou pegar um Uber aqui, você pega o seu, eu pego o meu. Não, são 2 aviões da FAB. Daniel travou, eu acho que o Daniel travou ali, olha lá. Ele não para de sorrir, tá travado. Travou. Caramba. E temos o caso também, Léo, logo no início do governo, a questão do ministro das Comunicações, aquele que asfaltou lá a porta da fazenda dele, também foi usado com o avião da FAB. Chegou o Daniel, estava sorrindo ali, um sorriso, a gente falou, caramba, ele tá gostando mesmo, não, tinha travado a imagem. Caramba, é muita hipocrisia, pessoal, o povo brasileiro é muita hipocrisia desse pessoal, eles realmente fingem ali um personagem que na vida real eles não são. Quando eles têm a oportunidade de esbanjar, pelo amor de Deus, avião, para quê? Qual a necessidade? Avião da FAB para ir para cima e para baixo, zombando, dançando ali no povo brasileiro. Não gosta de povo. Não gosta de povo. Esse povo só usa o povo. Aí, na hora de sair, tem medo de andar em voo comercial para não ser questionado dentro do avião. Tem medo de ir aonde tem movimentação popular, porque tem medo da reação do povo brasileiro. Também então, por isso que eles só participam de eventos fechados, controlados, com os comedores de pão com mortadela ali para ir, porque agora com o imposto sindical vai voltar a ter mortadela, vai ser a farra da mortadela novamente. Eu quero chamar o Daniel para esse papo aqui. Primeiro, a questão desse abuso, isso sim é abuso do poder econômico, utilizar o avião da FAB para benefício próprio. A lei é bem clara relacionada a isso. Então, ela colocou aí que eu fui assinar um termo lá sobre... Para assinar, para você pegar o avião da FAB para ir para lá, ela não volta sexta-feira para casa, sempre. Então, quer dizer, pura narrativa, e você vê a resposta irônica que ela deu, né, num tom de ironia, tipo assim, a gente faz o que quer porque ninguém vai fazer nada contra a gente. Parece que o Supremo Tribunal é nosso, o TSE é nosso, é tudo nosso, e aqui a gente faz o que quer. Como é que você vê esses desmandos aí que está acontecendo?
E nessa questão do avião, né? Porque, e aí agora? O que tem que ser feito para isso? Para resolver esse problema ou tentar, né, investigar esses abusos? Então, vamos lá. Primeiro, quem é a Aniele Franco? Qual o currículo da Aniele Franco? Irmã da Marielle. Irmã da Marielle. Irmã da Marielle Franco. É isso que credenciou ela a estar hoje como ministra do governo. Isso é sempre importante a gente frisar. Enquanto o Bolsonaro buscou colocar quadros técnicos à frente dos ministérios, onde nós tínhamos pessoas qualificadas como Paulo Guedes, como o próprio Tarcísio, que hoje é governador de São Paulo, fez um excelente trabalho à frente da pasta que ele se encontrava, e diversos outros. Nós tivemos também a senadora, a atual senadora, que era ministra, a Damares, também fez um excelente trabalho. E hoje, quem nós temos? A Aniele Franco. Qual é a qualificação técnica dela? Ser irmã. Ela sabe andar de moto sem capacete dentro da comunidade. É isso também. Aí. Ela é irmã da Marielle Franco. Isso qualificou ela para hoje estar no status de ministra. Exatamente. É a mesma que há tempos atrás estava andando sem capacete na favela, enquanto o Bolsonaro, enquanto fazia motocicleta, era multa para todo lado. Se o Bolsonaro não tivesse com máscara, multa bilionária. Mas a ministra Aniele não. Ela pode andar sem capacete na favela, porque, segundo ela, é a lei ali do local. Ou seja, ela confirma que onde ela estava tinha tráfico. Não é um Estado democrático ali dentro. Exatamente. E estava ali seguindo as regras do tráfico, onde ela estava. Seguindo a lei do tráfico. Seguindo a lei do tráfico para atender ali as ordens do tráfico. Enfim, agora ela se envolve em mais uma situação polêmica quando tem um vídeo dela dentro do avião da FAB, ou seja, pago com o nosso dinheiro, como bem disse o Léo e o Emi, nós estamos pagando para ela ir dentro do avião cantando músicas de torcida organizada. Ela não estava indo para o jogo, não, ver jogo não, mas estava cantando as músicas do jogo, da torcida organizada. Hoje eu vou para o Maracanã e tudo mais. Aí depois ela fala, não, estou indo para o Morumbi, esqueci, mas cantando músicas ali de quem está indo pro jogo. Não sabia nem para onde estava indo, né? Então, o importante é usar o avião. Para onde vai, não sei. Deixa eu entrar aí, que é de graça. Então, quer dizer, vale a farra com dinheiro público. E para você que é flamenguista, a não ser o pessoal aí da nossa audiência que é flamenguista, desde que a Janja botou a camisa do Flamengo, meu irmão, aí esse pessoal aí no Flamengo acabou o Flamengo. Já era. Acabou o Flamengo, já foi. E eu vou te falar, não é porque ela estava indo torcer pro Flamengo, não. Nem se ela tivesse ido torcer pro meu Botafogo, que é líder, eu ia concordar com uma bagunça dessa. Usando o nosso dinheiro para viajar para ver jogo de futebol. Para ir lá ver jogo do Flamengo e São Paulo e ainda usar desculpa esfarrapada que estava indo assinar um documento contra o racismo. E para piorar, uma assessora dela fez uma postagem racista falando lá que os torcedores do São Paulo eram descendentes de europeus safados, ainda por cima são paulistas, ou seja, esculachando todo o povo paulista. É isso aí. Racismo estrutural contra o branco. É isso aí. Ela esculachou, desrespeitou todo o povo paulista, que ela fala assim na postagem dela, esses brancos descendentes de europeus safados, e para piorar são paulistas. Ou seja... Aí não tem racismo. Ou seja, aqueles que estavam indo assinar o documento contra o racismo... O amor venceu, irmão. O amor venceu. São os mais racistas de todos. Exatamente. Eu vou chamar o Pedrão agora. Não tem mais Pedrão, Pedrão, eu acho que ficou tão nervoso com essa notícia aí do Aero Lula de volta aí com a farra, que eu acho que ele até deu uma saída ali para poder esfriar a cabeça, porque eu sei que Pedrão é um cara aguerrido, um cara que vai para dentro. Pedrão, a farra do avião, da época do Aero Lula, agora voltou, só que não é só o Lula que está fazendo a farra. Você vê que os ministros agora, o pré-requisito para ser ministro, gostar de andar de avião da FAB, deve ser mais um pré-requisito que eles colocaram. Sua análise aí sobre isso tudo que aconteceu, a questão do uso do avião, a questão do racismo estrutural que ela alegou e a questão do racismo estrutural que ela cometeu, né? Que a assessora dela cometeu. Então, eu dei uma fugidinha, peguei um voo e fui a Brasília rapidinho, porque hoje, daqui a pouco, aqui na Sou Mais Brasil,
a gente vai transmitir ao vivo a CPMI do 8 de janeiro Exatamente. com a presença do general Heleno. Então, você que está aí com a gente nos acompanhando, fique atento aqui no canal da Sou Mais Brasil, que já. Se inscreva no canal que você vai receber a notificação quando estiver no ar, quando estiver ao vivo. Isso, já a gente vai dar sequência aí com a CPMI do 8 de janeiro. Eu não estava nervoso, não, porque eu estava aqui cantando a música do Biafra. Voar, voar, subir, subir, e por onde for. Com teu dinheiro, com o dinheiro do contribuinte brasileiro, tá fácil voar para... Trilha sonora do Haddad. Olha Pedrão, lá. Eu fui ver o jogo do Fluminense no Paraguai. Eu fui para Foz do Iguaçu, o Pedrão me ajudou, me levou pro Paraguai, de Foz do Iguaçu pro Paraguai, Cidade do Oeste. Peguei um ônibus de 7h30 para Assunção, enquanto a Aniele Franco tá indo de avião da FAB. É para ver o jogo do Flamengo, cara. Agora olha eu tô caindo na real, porra. E vou te falar, a dor vai aumentando a cada minuto que você vai analisando essa questão. Porque um avião inteiro, cara, reservado para 5 pessoas. O avião levou a comitiva dela de 5 pessoas. 5 pessoas. Quem eram essas 5 pessoas? Levou as 5 pessoas até São Paulo e depois trouxe as 5 pessoas de volta para Brasília. Então, assim, imagina a despesa. E engraçado que na explicação dela, ela disse que a intenção é economizar. É mais fácil, é mais barato usar um equipamento inteiro, um avião, uma aeronave que tem um custo altíssimo de combustível. É mais barato usar uma aeronave exclusiva para 5 pessoas que comprar 5 passagens no voo comum e ir lá assistir o seu jogo. Ou fazer pela internet e mandar o documento via assinatura eletrônica do próprio gov.com.br. Não, sem dúvida que não havia a extrema necessidade deles estarem ali no estádio, naquele momento, para assinatura desse documento. Quanto mais que ela tenta enganar os cabeças de abóbora, mas a gente ela não engana. É um documento que já estava sendo preparado desde janeiro, segundo ela, desde fevereiro. Então, assim, e um documento de intenção, sabe? Então, assim, é um documento que já podia ter sido colocado em evidência para a população. O racismo não acontece... O racismo não acontece só na final. Os racistas não estão só na final ali no Morumbi. Então, e nem só na Copa do Brasil. Então, é importante combater os racistas o tempo todo. E nem só torcedor do São Paulo, né? Nem só torcedor do São Paulo. Evidente. E outra questão, não defendendo esse sem vergonha, mas o ministro dos Direitos Humanos, o Silva Almeida, também foi ao evento e utilizou de um voo comercial comum. Então, assim, era possível que eles utilizassem no voo comercial comum. Não existe essa obrigatoriedade. Existe, sim, a vontade de usurpar do dinheiro público, porque está fácil de fazer isso. Olha, assustem-se. O André Fufuca, sabe o que é o André Fufuca? O Fufuquinha? É o que deu a cortada na Ana Mose e tomou a vaga dela na pasta dos esportes, o atual ministro dos esportes. Ele saiu de São Luís para assistir o jogo em São Paulo, também no avião da FAB. Só que nesse caso, o avião só tinha ele como passageiro, segundo registros, tá? Esses registros são disponibilizados pelo portal de transparência da FAB. Então, assim, é um absurdo, quanto mais cada minuto que eu vou avaliando as ações desse desgoverno do PT, eu percebo a usurpação do dinheiro público. E aí que me revolta. Se fosse só o dinheiro dos cabeças de abóbora, estava tudo tranquilo. O problema é que é dinheiro nosso, dinheiro do cidadão que gostaria de ver esse dinheiro sendo aplicado em mais saúde, mais educação, em mais segurança para a população. E, infelizmente, eles estão nadando no nosso dinheiro. Nadando não, né? Voando. Agora,
eu quero dizer o seguinte, essa Aniele Franco é irmã daquela vereadora que ficou famosa só depois de morrer, porque eu não conhecia Marielle Franco como nada até o dia da sua morte. Foi só ela morreu e ficou famosa, porque antes não representava nada para o Rio de Janeiro. Exatamente. Mas antes da gente, a gente já está chegando para o final, mas eu quero dedicar um tempo do programa para o nosso presidente, que foi ao CIPEC, agora em Minas Gerais, um grande encontro do conservadorismo mundial e está tendo as suas edições aqui no Brasil, e ele foi presidente do Instituto Conservador Sou Mais Brasil, foi lá representar todos nós aqui do Rio de Janeiro, acredito eu, para poder participar das palestras. Daniel, como é que foi essa conferência, né? Fala um pouquinho para a gente aí do que aconteceu, o que rolou por lá, como é que se deu, né, o decorrer desse evento tão importante para nós conservadores. Então, antes até de entrar nesse tema, só para fechar o outro, o deputado Paulo Bilinski, ele representou contra a Aniele Franco com relação a esse gasto. É importante aqui registrar isso. Vamos lá. Então, com relação ao CIPEC, como você bem falou, é o maior evento conservador que existe hoje. Lá nos Estados Unidos, quem toca, inclusive, é o filho do Trump. E aqui no Brasil, o Eduardo, junto com o Sérgio Santana, tem tocado, o Eduardo Bolsonaro, né, tem tocado esse evento aqui no Brasil, que tem sido um grande evento que reúne grandes nomes do conservadorismo, não só políticos, mas também jornalistas, influencers, pensadores, filósofos. Então, assim, é sempre bom. Eu tive presente em 2021, 2022 e agora em 2023 também. E, assim, o que deu o tom desse congresso agora de 2023, inclusive o presidente Bolsonaro falou também, por vídeo, por conta das cirurgias e tudo mais, ele não pôde estar presente fisicamente, mas fez a sua participação por vídeo. Então, eu destaco aqui 3 pontos, praticamente falado por todos que ali estiveram presentes. O primeiro ponto, a importância de termos associações como a Sou Mais Brasil, institutos, ONGs, e ocuparmos espaços nas instituições. Estarmos presentes enquanto conservadores ativos na política municipal, estadual e nacional. Estarmos presentes nos órgãos, buscar ocupar espaço nos conselhos, buscar, através das associações, alcançar as pessoas, como a Sou Mais Brasil tem feito, como aqui com o Boletim da Manhã, através dessa linha aqui jornalística, também temos feito o trabalho social, e tudo isso foi destacado nesse evento do CIPEC, inclusive alguns deputados e jornalistas influentes que lá estavam se disponibilizaram a gravar vídeos em apoio à Sou Mais Brasil, e a gente vai soltar nas nossas redes sociais ao longo dos próximos dias, se dispuseram a gravar vídeos falando da importância de termos uma associação como a Sou Mais Brasil e das pessoas se associarem à Sou Mais Brasil. Um outro ponto que eu destaco, que foi também falado com bastante força lá, a necessidade de voltarmos às ruas, para nos manifestarmos como sempre fizemos ao longo dos últimos anos, com paz, com tranquilidade. Nunca houve quebradeira, nunca houve depredação de patrimônio público, pelo contrário, a direita sempre deu exemplo de manifestação, ao contrário da esquerda, que sempre invadiu propriedades como o MST faz, quebrava o patrimônio, quebraram diversas câmaras, assembleias legislativas, o próprio Congresso. Então, assim, nós precisamos voltar às ruas, e o dia estabelecido lá, falado pela grande maioria dos presentes, é dia 12 de outubro, para que haja uma grande manifestação, uma marcha da família, contra o aborto, pelas nossas pautas, pelos nossos valores, com ordem, com paz, com tranquilidade, para mostrar que os conservadores não vão se intimidar diante de todo esse ataque que nós temos sofrido. E um último ponto para fechar, que também foi motivo de destaque lá, foi as eleições do ano que vem, de 2024. Inclusive, o próprio presidente Bolsonaro falou sobre essa importância de nós termos um máximo de prefeitos, e ele frisou também de vereadores eleitos, para que nós possamos crescer enquanto conservadores na política, já que nós já somos a maioria no Brasil. Nós somos em torno de 80% da população
é contra o aborto, 80% da população acredita nas pautas, nos valores conservadores, e alguns talvez não se declarem, mas são conservadores diante daquilo que eles declaram que são os seus valores pessoais. Então, assim, nós precisamos transformar isso em números, nós precisamos transformar isso em pessoas eleitas, para que nós tenhamos a maior representatividade possível. Então, o presidente Bolsonaro falou da importância das eleições de 2024, elegermos o máximo de prefeitos e de vereadores conservadores, para chegarmos em 2026 fortes, para que aí sim nós possamos retomar o poder que cabe ao povo conservador por ser a maioria no Brasil e não cabe àquela minoria barulhenta que tenta aparelhar instituições e tenta fazer valer o seu grito por serem minoria. Léo, esses eventos são importantes, né? E a gente tem falado aqui no programa essa questão da estratégia de ocupar espaço, da guerra cultural, de como a gente tem que atuar. Você é o cara que milita nessa questão conservadora, você é um cara atuante nos projetos sociais, você é um cara que faz um trabalho sensacional em São Gonçalo. Essa importância, e a gente vendo agora, num evento como esse, vários influencers, jornalistas, políticos, pessoas importantes, o próprio presidente Bolsonaro, ex-presidente Bolsonaro e nosso eterno presidente Bolsonaro, falar dessa importância. São Gonçalo está se preparando para isso? Você sente que a direita está se unindo, está se movimentando para essa questão? É muito importante sua pergunta, Emir, porque, primeiro que, em relação à direita no Brasil, esse momento nunca existiu, né? Houve um fenômeno, que foi o presidente Bolsonaro, que chegou em 2018, agora saiu do poder e agora a gente precisa continuar preenchendo os espaços. Então, esses eventos são de grande valia por conta disso, a questão de organização. E aqui em São Gonçalo, eu posso te dizer, São Gonçalo, para quem não conhece, nos acompanha do Brasil, é um município da região metropolitana, é o 15º maior município do Brasil, e o segundo para terceiro maior colégio eleitoral do estado do Rio de Janeiro. Então, é uma cidade muito grande, mais de 1 milhão de habitantes, e onde tem muitos conservadores, muitos cristãos, mas também existe ainda pessoas que acabam se levando pelo voto de assistencialismo, o voto de troca de favor, aquela coisa, e acabam deixando de lado as questões ideológicas. Então, a nossa guerra aqui na cidade de São Gonçalo é que a pessoa realmente vote por aquilo que ela acredita, e não que venda o seu voto, não vender no sentido de receber um dinheiro, isso também acontece, mas não estou falando só disso. Mas, assim, entre o cara que trocou a lâmpada da rua dele, que é um direito dele, e quando ele paga a conta lá de luz, ó, vem escrito, tá aqui a conta de luz que eu tenho que pagar, inclusive, vem escrito aqui, ó, taxa de iluminação pública. Então, quando vem escrito aqui taxa de iluminação pública, você está pagando pelaquela lâmpada que está sendo trocada lá na rua. Só que aí, você, às vezes, pode optar por votar nesse cara, tendo uma ilusão de que ele está te ajudando e deixando de lado as suas pautas, os seus valores. Aí, deixa de ter representante lá preenchendo os espaços que realmente lutaria pelo que você pensa. Como agora, por exemplo, a gente vê aí as questões dos abortos, as questões dos banheiros unissex, e que realmente não tem uma pessoa aqui na cidade, um parlamentar na cidade que tenha lutado contra isso. Então, essa guerra aqui em São Gonçalo, acredito que em alguns lugares também do nosso Brasil, inclusive aqui também no Rio de Janeiro, Baixada Fluminense, a gente tem acompanhado, tem amigos também. Em Niterói também ocorre isso, né? O Emílio, o Daniel são de Niterói, então também ocorre isso. E é isso, estamos lutando aqui para levarmos a finco, né, as pautas conservadoras agora na eleição de 2024 para preenchermos os espaços. E começa agora, vai lembrar que começa agora no domingo na eleição de conselheiro tutelar. Exatamente. Pedrão, a gente estava falando sobre o CIPEG aqui, a importância desse tipo de evento, até como forma de unir a direita e mostrar como estratégias e pontos de vista de como está atuando para ocupar os espaços que deixamos passar para trás. Então, qual a importância desse tipo de evento do CIPEG para a direita brasileira? Primeiro, vou mandar aqui um abraço para a nossa audiência, mais uma vez aqui de Foz do Iguaçu, um abraço para o Yuri da Barbearia Blessed, cara, um abraço aqui, ó, o Léo também é especialista em barbearia, Leonardo Leão aqui sempre com a gente,
Yuri, um abraço para você, um abraço para todos que acompanham aqui. O pessoal do Endireitando Foz do Iguaçu, um abraço forte para vocês. Olha, o que eu vejo é o seguinte: tentaram imputar ao presidente Bolsonaro um poder que ele não tinha, que seria de resolver os problemas do Brasil em apenas 4 anos. E ele sozinho não poderia fazer isso, quanto mais que a gente já vinha de anos e anos de governo da esquerda, onde eles foram dominando os espaços, cara. Tem gente da esquerda em tudo que é lugar, eles estão envolvidos em vários órgãos da administração, inclusive por concurso. Então não vai ser uma mudança fácil, não seria uma mudança se não estalar de dedos que a gente ia conseguir fazer com que os militares esquerdistas deixassem de ser esquerdistas. Não, a gente tem uma parcela importante que são patriotas, conservadores, mas em todos os lugares do Estado brasileiro a gente tem pessoas de esquerda e que estão ali há muito tempo. Então essa mudança, ela é uma mudança progressiva e que não dependia de fato só do presidente Bolsonaro, ela depende de cada um de nós. E eu percebi que nos últimos meses a nossa galera está meio que acuada por conta dessa perseguição toda, está meio devagar. E o CPEC veio dar uma reenergizada no povo, veio reacender essa chama conservadora. Quando o Adriles diz lá, é hora de voltarmos às ruas e gritar, fora Alexandre de Moraes, ele diz o seguinte, é hora, pessoal, da gente mostrar que a gente realmente é verdadeiro naquilo que a gente acredita. E vem aí o dia 12 de outubro, com a Marcha da Família. Nós teremos a Marcha da Família em vários lugares do Brasil. Vai ter, eu sei que vai ter em Niterói, não tem notícia ainda de São Gonçalo, mas Niterói abraça ali São Gonçalo, a população consegue chegar, e a gente vai ter a Marcha da Família em Foz do Iguaçu. Vai ser um evento maravilhoso, onde a gente vai reunir essa massa patriota, essa massa conservadora, e que está aí, doida para mostrar sua força novamente. Dia 12 de outubro, estaremos juntos nas ruas, gritando a plenos pulmões que o Brasil é nosso, o Brasil é do povo conservador. Exatamente. E dá saudade, né? Dá saudade dessa época. Também, no Nordeste, o negócio está bem firme já para o dia 12. Então, o pessoal que acha aí que no Nordeste não tem conservador, tem e muito. E vão estar lá no dia 12 também. Chegou a hora de nós mostrarmos a nossa cara novamente. Saudade daquelas passeatas e manifestações da direita aqui. Uma coisa que o Léo comentou que é fato, no final, quando acabava, nem papel no chão tinha, irmão. A gente colocava o papel no bolso, levava saquinho de lixo. Então, é uma manifestação educada. Gente, nosso programa já estourou o tempo aqui, então vamos para as considerações finais para a gente poder deixar o pessoal trabalhar, né? Que eu sei que a galera tá vendo aí, fica presa, e daqui a pouco o patrão vai puxar a orelha, fica vendo celular durante o trabalho. Daniel, começar com você aí, suas considerações finais. Agradecer aí mais um dia de Boletim da Manhã. Desculpa aí a nossa audiência, não pude estar presente ontem, porque tive que voltar de carro de Minas, que eu não tenho avião da FAB. Então, assim, vamos seguir aí ao longo dessa semana, ainda tem muita notícia importante para a gente trazer, e sempre mostrando a verdade e desfazendo as narrativas desse consórcio que faz o Ed Comunicação. Leonardo Leão, suas considerações finais aí. Obrigado, amigos, pela oportunidade de mais uma manhã abençoada aqui junto com vocês, com a audiência. Amanhã estaremos de volta aqui às 9 horas da manhã, esperamos por vocês, valeu? E direto de Foz do Iguaçu, Pedrão Bueno, com esse fone de ouvido aqui, tá parecendo o Galvão Bueno. Suas considerações finais, meu amigo. Olha, eu quero agradecer a toda a nossa audiência, todos que participaram de uma maneira ou de outra, assistindo ou comentando aqui no Boletim da Manhã da Sou Mais Brasil. A gente começou esse trabalho aqui por vocês, para vocês, e todo início é difícil, mas com a ajuda do povo patriota conservador brasileiro, a gente vai construir aqui um espaço realmente democrático e conservador para a gente tratar da verdade. E agora, continue atento aí que vem aqui na Sou Mais Brasil a transmissão ao vivo da CPMI do 8 de janeiro, e vou te falar, tá pegando fogo, então não saia do canal Sou Mais Brasil, que já vem transmissão da CPMI. Exatamente. E você que ficou com a gente até agora, meu muito obrigado. É um prazer ter você todas as manhãs com a gente aqui. Aos meus amigos de bancada,
Meu muito obrigado também por abrilhantar essa manhã de terça-feira. E lembre-se, se inscreva no canal, compartilhe, comente. É muito importante que você participe. Com isso, você vai dar mais engajamento ao nosso vídeo e, como o Pedrão falou, nós precisamos da ajuda de todos os verdadeiros patriotas para a gente poder estar falando a verdade e desmascarando as narrativas. E amanhã, 9 horas da manhã, você tem um encontro marcado com o Boletim da Manhã. De segunda a sexta, gostei da camisa, hein? De segunda a sexta-feira, de 9 às 10, 10 e pouquinho, porque a gente sempre estoura o tempo. Meu muito obrigado a todos, Deus abençoe a semana e o dia de hoje de cada um de vocês, e até amanhã. Um forte abraço, fora Lula e tchau!